Entre as sombras do esquecimento ergue-se uma sepultura perdida envolta pela vegetação densa e o silêncio eterno. Desafiando o passar dos séculos, seus contornos desgastados escondem uma narrativa esquecida, enterrada sobre as camadas do tempo. As inscrições enigmáticas adornam a lápide e a terra ao redor sussurra histórias de almas perdidas. Os raios de luz que penetram as árvores revelam o local onde a morte e o mistério se entrelaçam, convidando os curiosos a desvendarem os segredos que desencadeiam sobre a lápide solitária, perdida na encruzilhada entre o mundo dos vivos e o reino dos esquecidos. Quem então criar as suas sepulturas e cemitérios fantásticos? Então, sim, bora! Alô, World Builders, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje iremos falar sobre sepulturas e cemitérios. Hoje iremos falar como construir esses dois cenários bem interessantes dentro da sua criação fantástica, dentro das suas histórias, dos seus cenários, das suas criações mais interessantes. Hoje irei trazer alguns pontos que vão trazer um pouco mais de profundidade. Um cemitério simplesmente pode ser onde acontece uma reviravolta ou simplesmente um fator de intriga ou conflito que pode acontecer dentro do seu cenário. Então, eu abordo com vocês sepulturas e cemitérios fantásticos. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é a arquitetura distinta desse cenário. Quando falamos de sepulturas, cemitérios, pensamos muitas vezes apenas em túmulos, lápides, mausoléus. Mas se estamos falando de uma coisa relacionada à cultura daquela sociedade, a sociedade propriamente dita, as suas construções sociais dependem muito das suas formatações. Portanto, um ritual funerário ou simplesmente um festival funerário, dependendo do formato que você quer construir, depende muito de como você vai fazer. Se a morte é feita como algo irrelevante, talvez o cemitério seja algo mais jogado ou simplesmente um terreno baldio, se por acaso acontecer enterrar seus próximos. Mas se a morte ela é mais ritualística, colocando o papel de alguma divindade ou de alguma criatura, será que o formato desse cemitério não está relacionado diretamente com essa criatura, essa divindade? Será que todo o processo de transpassar o reino dos vivos para o reino dos mortos está diretamente ligado à arquitetura da criatura? Então, quando você for pensar dentro da arquitetura, o formato daquele cemitério, pense mais ou menos como aquela sociedade vê a morte, como aquela sociedade vê a passagem, como aquela sociedade lida com a morte, como ele vai interpretar a morte. Porque muitas vezes interpretar a morte está diretamente ligado ao formato do cemitério. Vemos na religião católica relacionado a anjos, onde nós temos estátuas de anjos, divindades, padroeiros, santos, como os principais protetores dessa religião. Então, quando for construir o seu cemitério, a arquitetura dele, pense, qual é o sinal que você gostaria de trazer? Um pouco mais abraçado, onde seria algo como estou apenas visitando a lembrança de um ente querido, ou algo mais sinistro, onde a morte e o luto é a principal cenário trazido dentro dessa reflexão. Uma forma interessante de se pensar, nós temos também as lápides ou mensagens. Normalmente a gente pensa como lápide, como aquele cenário onde nós temos aquele que A, B, C, D. Então, uma lápide bem feita ou uma mensagem bem feita, não necessariamente precisa ser uma pedra com algo escrito, pode ter algo mais além disso. Mas, pegando como exemplo as lápides, podemos deixar essas lápides não apenas como uma memória daquela pessoa que se foi. Aqui, José, que morreu, nasceu em 1949 e morreu em 1985. O importante aqui, quando você for construir um cenário, é pensar em 2, 3, 4, 5 funções para a mesma coisa. Simplesmente falar que tal pessoa morreu talvez não seja tão intrigante para uma história se essa pessoa não for importante para aquilo que você está fazendo. Porém,
Se você chegar num túmulo, numa lápide, num cemitério, onde você vê, jaz aqui alguém morto, e por acaso aquele personagem estava vivo até ontem e já está morto já há um tempo, será que não construiu alguma coisa, alguma plot, alguma coisa que está relacionando a sobrevivência ou a morte daquela criatura, daquele ser, daquela pessoa? Será que você não pode encontrar talvez algum tipo de profecia, mensagem cataclísmica ou algo até mesmo profético dentro das mensagens que são trazidas ou deixadas pelos mortos? Então, o importante, o mais legal, quando você for pensar nas lápides do seu cemitério fantástico, das suas sepulturas fantásticas, imagine, será que aquela mensagem deixada naquele escrito, naquela lápide, não vai construir uma profundidade de personagem, onde todo o tempo um personagem pensou que X ou Y fosse uma pessoa maravilhosa, porém, no dia da morte dela, quando é deixado ali uma mensagem daquela histórica pessoa, na verdade tem apenas coisas maravilhosas ou coisas tristes, contrastando ou intensificando aquilo anteriormente que você já imaginava ou você nunca imaginava. Construção de plot, enredo ou até mesmo conflitos, punches e reviravoltas. Pense como uma lápide pode trazer não apenas uma mensagem, mas sim um impacto para o seu universo. Vegetação. Sim, vegetação é uma coisa muito interessante porque quando falamos do entorno dela, estamos falando de onde e por que existe alguma coisa ali. Não faz sentido nenhum você colocar um cemitério num pântano, a não ser que tenha alguma coisa específica naquele pântano. Uma história, uma propriedade. Será que o cemitério daquela sociedade é jogado nos pântanos porque simplesmente você não precisa simplesmente cavar nada porque o corpo joga e o próprio pântano observe? Será que aquela sociedade, pensando no medo de um possível zumbi ou um levante necromante, joga os seus mortos tão naquele pântano com o objetivo de prendê-los dentro daquele lodo? Será que na verdade aquele cemitério é dedicado ao grande deus do inferno, onde é jogado os corpos ali porque aquele pântano é conhecido como a boca daquele deus? Então, a vegetação, o bioma que está envolto, pode criar um contraste bem interessante ou um reforço interessante para a proposta da história que você quer fazer. Se você quer fazer algo contrastante muito bom e muito ruim, você pode criar essa conexão. Uma sociedade onde vê a morte como uma coisa alegre, festiva, maravilhosa. Existe um cemitério onde existe simplesmente jogar as pessoas por um penhasco, onde todo o bioma daquele seu cemitério, daquelas sepulturas, nada mais é do que um desfiladeiro, onde as pessoas passam por daquele desfiladeiro e tem uma porrada de corpos, uma morte desenfreada. Porém, aqueles que são jogados de cima, simplesmente não importa, porque é apenas um corpo sendo jogado, porque a morte é algo passageiro, é algo que simplesmente acontece no meio biológico. Então é interessante que, para criar possíveis tramas, e novamente falando de história, plot, entendimento e até gostabilidade, por que não pensar num cenário onde o bioma pode interferir? Colocar uma sepultura, um cemitério dentro de uma floresta densa, onde as próprias árvores se misturam junto com os túmulos, criando uma conexão simbiótica entre aquela árvore, aquela floresta e aqueles mortos que estão lá. Talvez colocar um pequeno altar, onde tem 3 mortos, 3 corpos, 3 pessoas que foram importantes para o descobrimento, desbravamento, liberdade, e agora residem dentro dessa floresta, onde seus túmulos estão entrelaçados com essa floresta, e agora são guardiões daquele local. Ou simplesmente aquelas almas daqueles profanos estão presas dentro das árvores que cresceram em cima de seus túmulos, e agora esse cenário está não apenas vivo como floresta, mas sim vivo com uma alma de alguém poderoso, malvado, benéfico, santo, demoníaco. Pense nos biomas, pense nas estruturas, pense nos redores. Personalidades. Sim, dentro de cemitérios, pessoas existem, seres existem, criaturas existem. Então, por que não colocar personalidades dentro desse cemitério? Mas quando eu falo de personalidades, não estamos falando necessariamente de um personagem ou de uma lenda viva, mas sim
de coisas. Coisas? Sim. O que aquela coisa, seja viva, seja morta, vai interferir na construção do seu universo, sociedade, história, personagem? Então é bem interessante quando você for pensar em quem está morto naquele lugar, como forma de construção, formatação e pensamento de plot. Personalidades históricas podem estar em locais ou pontos diferentes, dependendo da cultura, tradição, sociedade, simplesmente ego. Nós temos um cemitério normal, tradicional, onde as pessoas mortas são colocadas lá. Mas será que não existe um local específico para reis, rainhas, imperadores, heróis? Então é legal que quando você for imaginar o seu túmulo, o seu cemitério, sua lápide, ou sua sepultura, pensar que não apenas a sociedade interfere diretamente como vai ser sepultado aquilo, mas sim também a pessoa e o que ela representa. Pegando diversos processos funerários que nós temos, por exemplo, o mais clássico e o mais, vamos dizer assim, fantástico, a mumificação no Egito Antigo, onde qualquer um poderia ser mumificado, porém era um processo tão ritualisticamente difícil que apenas as grandes personalidades poderiam existir nesse pós-vida, mantendo o corpo fixo e assim a alma podendo retornar futuramente ou quando precisasse. Então pense, se existe uma personalidade importante nesse cemitério especificamente, por que ela está lá? Por que daquele jeito? Como foi para lá? Desde quando? Pensando um pouco no episódio anterior, falando sobre essa construção, por que não? Na hora de construir o seu cemitério, a sua sepultura fantástica, não fazer dessa forma uma forma bem mais legal. Sobrenatural, sim, obviamente, quando falamos de cemitérios, sepulturas, sobrenatural é algo bem mais legal e realmente algo muito importante. Cerimônias, fenômenos. Em um cemitério, você pode ter todo o ritual fúnebre que acontece fora do cemitério, talvez em algum estabelecimento ou local específico onde aconteceu a morte, onde existe todo um velar até chegar no cemitério e lá ser apenas feita a fixação daquela criatura, daquele ser, daquela personalidade na Terra. Mas será que talvez todo o ritual fúnebre acontece dentro do cemitério, dentro de uma especificidade? E esse sobrenatural não está interferindo diretamente nesses rituais, nessas cerimônias, ou essas cerimônias e rituais estão diretamente interferindo no sobrenatural, envolvendo diretamente essas criações. Então o que eu trago que é bem legal sobre o sobrenatural não é necessariamente você colocar fantasmas. Sim, obviamente, colocar é bem legal. Criaturas, banshees, vampiros espectrais, seres sanguessugas da vida e da morte, ou simplesmente uma entidade que vaga na noite em busca de alguma coisa. Mas colocar esse fator sobrenatural, esse sistema mágico, dentro da sua realidade funerária, vai deixar não apenas intrigas, gatilhos, construções, mas sim por quê? Quando? Onde? Como? Será? O sobrenatural para quem escreve ficção, para quem escreve fantasia, para quem escreve terror, horror, é um sinal que os cemitérios têm algo diferenciado. As pessoas simplesmente podem ir, entrar e saírem e tudo bem. Mas será que um sensitivo não sente ou vê de forma diferente? Será que esse sobrenatural interfere direto ou indiretamente em qualquer tipo de personagem e essa influência vai ser intrinsecamente colocada dentro dessas construções? E com isso, nós temos as histórias. O legal das histórias é que elas estão diretamente ligadas a todos os pontos que nós já falamos durante esse vídeo. Porque o importante aqui não é necessariamente você construir um cemitério legal, um cemitério chato.
mas sim pensar o porquê eu vou colocar um cemitério, uma sepultura dentro da minha história. Ah, mas Rafa, obviamente, porque culturas, sociedades matam e morrem. E é por causa disso que eu preciso colocar um cemitério, sepulturas, túmulos dentro da minha história, dentro do meu cenário. Só que eu pergunto para você, meu querido morcego da noite, qual é a necessidade? Por acaso você vai colocar uma pessoa vagando no cemitério? Perfeito, faça. Vai fazer com que um casal há muito tempo se ama, mas estão perdidos nesse véu da mortalha e com isso vagam pelo cemitério dia sim, dia não. Por acaso uma noiva que foi deixada no dia do seu casamento corre de cemitério a cemitério em busca de alguém que possa vê-la, senti-la e amá-la. E existem mais diversos, infinitas possibilidades para existir dentro desse cemitério. Mas, se não tiver necessidade, eu lhe pergunto, meu querido morcego da noite, qual é a necessidade? Por que estou criando? Porque eu quero? Ok? Perfeito. Mas mesmo se for pensar o que é porque sim, coloque uma profundidade. Por que eu quero construir? Por que sim? Por que é tão importante? Por que para mim faz diferença? Por que para você faz diferença? Porque eu acho que vai mudar a história. Então, meu lindo, você tem a mudança de história. Não é necessariamente porque você quer. Tanto que se você se perguntar sempre quando você for colocar alguma coisa dentro do seu cenário, dentro da sua história, ou o personagem for fazer, e perguntar para si mesmo, pelo menos 3 vezes, por que faço isso? Por que faço isso? Por que faço isso? Aí você vai encontrar o real motivo e a real necessidade. E trabalhando em cima dessa real necessidade, você vai fazer um cemitério ou qualquer outra construção muito mais interessante. Porque foge da superioridade. E no caso aqui, aprofunda no âmago desse grande cenário mórbido uma construção de um cemitério, uma sepultura com profundidade, com um alargamento interessante, intrinsecado e, obviamente, bem mais legal. Espero que vocês tenham gostado desse meu tema. Tento trazer às vezes um pouco um tipo diferente, com um ar um pouco diferente, para trazer um pouco de diversidade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então deixa o seu like, se inscreve no canal, porque com certeza eu vou saber que você gosta desse tipo de conteúdo, até mesmo dessa proposta de conteúdo. E quem sabe eu não posso trazer coisas a mais. Use e abuse das suas criações e deixe os seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!